Bom, bom dia, sou o Felipe, eu estou aqui com o Luiz Miguel. Luiz Miguel, se pudesse se apresentar. Bom dia, Felipe. Eu sou o Luiz Miguel, sou supervisor da garantia da qualidade na Zox Telecomunicações, né? Empresa fabricante de aparelhos de telefonia para call center, especificamente headset, né? Essa é a nossa linha de produtos. Telefone com fone headset, ok? Usado muito em call center. Qualidade é você atender a satisfação do cliente, né? É você ver, entender o que o cliente precisa e atender essa necessidade com rapidez, clareza, preços justos, competitivos e fazer da melhor forma possível para que ele fique satisfeito ou superar essa satisfação. Sim, a Zox possui ISO 9001 desde 2008, né, 2009. Implantamos em 2008 e certificamos em 2009. Nossa política aborda a satisfação dos clientes, a melhoria contínua dos nossos produtos e serviços e o engajamento de todos os funcionários, a satisfação dos funcionários também. Isso para a gente é um ponto importante. Sim, a Zox possui aí aproximadamente uns 6 a 8 concorrentes primários, né, vamos dizer assim. Tem outros concorrentes, mas que não chegam ao mesmo nível de mercado. Alguns nacionais, outros importados. O nosso principal diferencial está na qualidade em relação aos concorrentes. Muitos hoje em dia buscam produtos de fora, produtos chineses. A gente procura produzir nacionalmente e com esse nosso foco acaba diferenciando a qualidade do nosso produto, né? Sim, como eu estava conversando anteriormente ao vídeo, né? Na teoria a gente estudou muitas ferramentas de qualidade e quando chega na prática a gente acaba utilizando elas, mas não lembra assim qual é qual. Na prática a coisa fica mais dinâmica e a gente acaba usando todas, mas sem lembrar assim, usa a ferramenta Shikawa, usa a ferramenta 5W2H, uso tal ferramenta, entendeu? Até mesmo porque a empresa é uma empresa pequena, né? E acaba sendo mais dinâmica essa função, né? Sim. Satisfação do cliente, a gente mede ela uma ou duas vezes por ano, né, dependendo da necessidade da alta direção, através de pesquisa, através de resultados das vendas. A gente faz o pós-venda com os clientes, verificando se recebeu, se está tudo ok, né? Temos também aí a parte de reclamação de clientes. Quando o cliente tem algum problema, ele manda para a assistência técnica, a gente abre um relatório de atendimento ao cliente para verificar o que causou essa reclamação, né? Além de solucionar, a gente age na causa, para ver o porquê que isso ocorreu, para que não ocorra novamente, né? Essa parte de satisfação dos clientes. Temos também a parte de participação dos funcionários. A gente tem aqui a nossa política interna, né, de satisfação dos funcionários. A gente atende todas as diretrizes aí da CLT, logicamente, e além disso a gente dá a liberdade para o funcionário participar nos processos, né, da empresa como um todo, com sugestões, com reclamações, livre e aberto para chegar na alta direção ou nos supervisores acima e discutir o que não está de acordo, né? E a gente procura também alimentar assim, a questão de benefícios para eles, né? A gente temos almoço na empresa, isso eles acham importante. Temos café da manhã, café da tarde. Os salários normalmente são acima do valor de mercado, até mesmo porque com isso a gente acaba tendo um turnover baixo, né? Melhorias contínuas. A gente tem um sistema informatizado. Estamos sempre com base nos dados que a gente recebe de assistência técnica, de produção, de retrabalho e inclusive de reclamações de clientes, a realimentação do sistema, né? A gente analisa esses dados e melhora constantemente nossos produtos. A partir do momento que a gente tem uma reclamação do cliente, ela é formalizada no sistema e a gente abre um relatório de atendimento ao cliente, um relatório de reclamação, né? Nesse relatório, a gente descreve a reclamação do cliente e ele vai para análise. O departamento responsável pelo que o cliente reclamou vai analisar. Pode ser um produto com defeito, um produto que não funcionou, ou então de repente um erro de nota fiscal, um erro de cobrança. Então essa reclamação pode ir para N lugares, né? Nós fomos certificados ISO 9001 no ano de 2009, né? Recebemos a certificação. Iniciamos a implantação do sistema em 2008, né? Eu fui o responsável, juntamente com a direção, em implantar esse sistema, né? Na época eu trabalhava na engenharia e a gente decidiu por implantar o sistema da qualidade.
Porque nosso produto ele deve ser homologado pela Anatel. A Anatel é o órgão, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é o órgão que homologa os produtos da área de telecomunicações, né? E um dos requisitos da Anatel é que a empresa passe por uma inspeção Fabril, que é analisar os modos produtivos da empresa se atende às legislações, né? Então a gente decidiu por implantar a ISO 9000, que daí a gente acabava evitando essa inspeção Fabril, e a ISO 9000, além de agregar muito mais para a gente, porque abordava todos os processos. A Anatel aborda apenas o processo de produção, né? A partir do momento que a gente decidiu implantar, a gente contratou uma consultoria, ela atuou junto com a gente, e em 2009 nós nos certificamos. Antes da ISO, a gente costuma dizer que tem duas vertentes aí, né? Foi antes da ISO e depois da ISO. Antes da implantação da ISO, a gente não tinha controle dos nossos... Não tínhamos indicadores de desempenho, não tínhamos controle dos nossos processos, né? A gente não sabia como andava, por exemplo, o índice de retrabalho, a gente não tinha conhecimento. O índice de aparelhos que retornavam para conserto, a gente também não conhecia. Reclamações de clientes, a gente não sabia quantas reclamações tinha, porque não eram registradas as reclamações. Existiam elas, mas a gente não registrava, então não tinha controle. Entregas no prazo, né, se os produtos eram entregados no prazo, se era atraso ou não, a gente não tinha controle de nada praticamente em relação a isso. Tinha apenas o controle financeiro da empresa, né? Sabe quanto gasta, quanto entra, quanto sobra, mas não tinha o controle, vamos dizer, de qualidade dos processos. A partir do momento que a gente implantou, a gente definiu alguns indicadores e passamos a monitorar esses dados, né? Então, por exemplo, você pergunta em relação à melhoria, né? O que melhorou com isso? Eu estava até falando com o Rafael, quando a gente iniciou, os nossos produtos que são consertados em garantia é em torno de 40% a 50% de tudo que entrava. Ou seja, a assistência técnica tinha um alto retrabalho, né? Consertava muitos produtos, mas a maioria era garantia, então isso não tinha retorno financeiro, era custo pra gente. Além de a imagem perante o cliente, né? Porque ele comprou e dá problema, fica ruim, né? Fica prejudicada. Então era 40%, a gente foi melhorando. Hoje trabalhamos em torno de 5% a 8%. Então caiu de 40% retorno. O produto que retornava em garantia caiu para 5%, para 8%. Então é toda uma cadeia que acabou sendo atendida a qualidade desde o início, desde a matéria-prima, passa pelo compro, recebimento, que inspeciona o material, a gente já tem uma pré-garantia que o material está ok para atender a produção. Então o material já vai inspecionado para a produção. A produção produz de acordo com os critérios que foram definidos. Hoje existem instruções de trabalho, existem desenhos de como as pessoas devem montar, né? Antes não tinha, era meio que na cabeça do funcionário. Hoje tem instrução padronizada, tem procedimentos, tem equipamentos que medem, que são calibrados, né? Anteriormente esses equipamentos não eram calibrados, então você não tinha o controle se estava medindo certo ou não, calibrados periodicamente, né? A produção, depois temos um controle de qualidade que inspeciona 100% dos nossos produtos. Isso foi implantado após a ISO. Todos os produtos são inspecionados, verificados se estão ok ou não. E após isso, os aparelhos são enviados para a expedição e são expedidos para os clientes. Então, assim, a melhora foi muito grande, né? Você consegue enxergar claramente, somente com base nos relatórios anteriores, nos registros, que tivemos uma grande melhora com a implantação da ISO 9000, né? Tá certo. Então, essa foi a nossa entrevista para a disciplina de Administração de Qualidade. E muito obrigado pela participação. Obrigado. Fiquem à vontade e voltem sempre que puder. É um prazer receber vocês aqui. Tá certo. Obrigado.